Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição de minha tradução da primeira carta aos Coríntios. Estamos chegando agora ao capítulo 5. Agora vou ler os versos 6 a 8. Ele está dando prosseguimento ao assunto. A vossa jactância não é boa. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Portanto, joguem fora o fermento velho, para que sejam nova massa, estando assim sem fermento. Mesmo porque Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado em nosso lugar. Portanto, celebremos a festa não com fermento velho, nem com o fermento de malícia e de malignidade, mas com os pães sem fermento de sinceridade e de verdade. Agora, aqui parece que Paulo, ele começa falando em fermento, aí pensou nos pães sem fermento, o que levou então exatamente à Páscoa. Agora, eu confesso que eu não sei de onde, na língua portuguesa, veio esse vocábulo Páscoa. Em inglês é Passover, que vai exatamente ao texto em Êxodo, onde Deus disse, dando a instrução a Moisés, tinha de matar o animal, era um cordeiro, um cabrito mais perfeito, especial, e colocar sangue, você se lembra, ao redor da porta. Então, Jeová disse a Moisés que o anjo destruidor, vendo o sangue, iria passar sobre aquela casa sem entrar e matar o primogênito. Então, em inglês, é exatamente assim, Passover. Juntando as duas palavras, ficou Passover, uma palavra. Só que em português não funciona, porque Páscoa tem nada a ver com isso. A questão era exatamente de passar sobre por causa do sangue. Então, parece que essa imagem que Paulo está trazendo aqui, quer dizer que o sangue derramado do Cordeiro de Deus, que Paulo aqui chama da nossa Páscoa, Cordeiro Pascal, assim como o sangue na porta livrou quem estava lá dentro do anjo da morte, então o sangue de Cristo nos livra também a nós do salário do pecado, que é exatamente a morte. Não sei, parece que talvez tenha sido essa a analogia que Paulo estava usando aqui. Então, verso 8, portanto, celebremos a festa, seria exatamente essa festa da Páscoa. Só que ele agora está levando para uma aplicação na vida cotidiana. Não, está falando de levar a vida não com um fermento velho, nem com um fermento de malícia e malignidade, mas como se fosse pães sem fermento. Portanto, sinceridade e verdade. Então, é essa, no meu entender, o que está por detrás da figura que ele usa, que era exatamente dos componentes da festa da Páscoa. Prosseguindo, chegamos então aos versos 9, vou ler 9 a 13, e aí terminamos o capítulo 5, que de fato é um capítulo muito curto. Lendo então agora versos 9 a 13. Eu já vos escrevi por carta não se associarem com fornicadores. Claro que não os fornicadores deste mundo, ou os avarentos, ou ladrões, ou idólatras, pois nesse caso teriam de sair do mundo. Mas agora eu vos escrevo não se associarem com qualquer que, dizendo-se irmão, seja fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou ladrão, com esse tal nem mesmo comer.
Ora, por que teria eu de julgar os de fora? Vocês não vão julgar os de dentro, Deus julgará os de fora. E vocês têm de expulsar esse iníquo do vosso meio. E aqui ele vai encerrar exatamente essa questão que ele começou nesse capítulo 5. Mas vejam bem o que está aqui no verso 9. Eu já vos escrevi por carta. Mas isto aqui é a primeira carta aos Coríntios. Então, ele já tinha escrito outra carta. Então, isso aqui já seria de fato a segunda, pelo menos, se não antes, não sabemos. Transparece que Paulo tinha escrito outra carta. Atenção, nem tudo que Paulo escreveu foi inspirado. E, portanto, não seria incluído no cânon do Novo Testamento. Isso diz respeito a Paulo, também os outros. João, Pedro, enfim. E também os escritores do Antigo Testamento. O profeta Isaías, você acha que só isso que Isaías escreveu na vida toda? Jeremias, enfim. Não, gente. Aliás, nós temos base no texto, Daniel fala dos livros de Jeremias, nós só temos um. Então, ninguém deve imaginar que tudo quanto Paulo escreveu fosse escritura e nem os outros. Não foi assim. Aqui, então, é muito claro. Uma primeira carta que não era inspirada e, portanto, não entrou no cânon. Agora, é claro que se a gente for nunca se associar com ninguém que pratica essas coisas, aí, naturalmente, teria de que sair do mundo, o que seria meio complicado. Como é que nós vamos sair desse mundo? Então, se nós vamos trabalhar e movimentar, enfim, etc., lá fora, no mundo que nos cerca, não tem jeito. Que a cultura ao nosso redor não falta fornicador, avarento, ladrão, idólatra, não falta. Então, não tem jeito. Então, ele esclarece o que quer no verso 11. Se alguém diz ser irmão em Cristo, pronto. Aí agora mudou. Alguém quer se apresentar como seguidor de Jesus, aí tem quesitos, aí tem padrão, aí tem estilo de vida que entra em questão. Não pode seguir pecando do jeito que pecou antes. Então fala aqui, fornicador, avarento, idólatra, caluniador, beberrão, ladrão. Nem comer, quer dizer, você evita esse sujeito. Porque ele está fingindo ser cristão. Aí não dá, né? É essa a questão. Ele está fingindo ser cristão e não é. Quer dizer, o estilo de vida não combina. Alguém quer dizer, não, que viva conforme a Bíblia ensina. Então, nos versos 12 e 13, Paulo como que se despede do assunto. Por que teria eu de julgar os de fora? No caso, não. Julgar os de fora da igreja nunca seria da competência de Paulo. Aí ele diz, no verso 13, Deus vai julgar isso. Os de fora é Deus que vai julgar. Então, não é problema meu, não é de minha competência. Ele já está julgando o problema dentro da igreja, mas vocês é que devem julgar isso. E, portanto, vocês devem se livrar desse sujeito que fez aquilo. Expulsar esse iníquo do vosso meio. Mais tarde, na segunda carta que nós temos, a segunda carta aos Coríntios, aparentemente eles fizeram, e aí o sujeito se arrependeu, aí então Paulo falou para receber o pecador arrependido de volta. Aí é outra, se ele se arrepende, tudo bem. Vamos agora ao capítulo 6. Ele vai tratar da questão de litígios. Eu vou ler versos 1 a 8. Capítulo 6. Como pode qualquer um de vocês que tem uma disputa contra outro ousar ir a juízo perante os injustos
e não perante os santos. Será que vocês não sabem que os santos hão de estar julgando o mundo? Ora, se o mundo é de ser julgado por vocês, acaso não são competentes para julgar questões mínimas? Vocês não sabem que havemos de julgar anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, se vocês têm questões desta vida, designem para julgar os de menor estima na congregação. Estou falando para envergonhá-los. Será que não existe entre vocês sequer um sábio competente para julgar entre os seus irmãos? Antes, irmão vai a juízo contra irmão, e isto perante incrédulos. Aliás, o simples fato de haver litígios entre vocês já é uma derrota para vocês. Antes, porque não aceitam injustiça. Antes, porque não aceitam ser prejudicados. Em vez disso, vocês mesmos causam injustiça e prejuízo. E isso há irmãos. Aqui temos outro problema. Você percebe que não estava faltando problemas lá em Corinto. Agora, a questão exatamente é que fica feio demais crentes ir à justiça assim perante o mundo incrédulo. Aí fica feio demais, gente. Não deveria ser, quer dizer, isso não deveria ser dessa forma. Porque aí isso vai dar margem para chacota. Está vendo aí esses crentes? Não, por favor, não faça isso. Agora, atenção para o verso 2. Isso aqui é curioso, se não usar uma palavra mais forte. Será que vocês não sabem que os santos hão de estar julgando o mundo? Agora, quando Paulo coloca a pergunta dessa forma, será que vocês não sabem? Isso deixa entender que se as pessoas destinatárias não sabem, deveriam saber. É uma ignorância culpável, no caso. Então, para Paulo escrever dessa maneira, os seus destinatários precisavam ter tido uma oportunidade razoável de ficar sabendo. Ou então seria uma jogada desleal da parte de Paulo. Agora, num tópico desses, a informação deveria estar disponível na revelação escrita de Deus. E creio que está. Porque, pode, será que vocês não sabem? Então, você colocando dessa forma, porque é possível saber. Considerem, então, Salmo 149, versos 5 a 9, que eu vou ler aqui agora. Exultem os santos na glória, cantem alegremente nas suas camas. Que os altos louvores de Deus estejam na sua boca e uma espada de 2 gumes nas suas mãos, para executarem vingança às nações e castigos aos povos, para prenderem os reis deles com grilhões e os nobres deles com algemas de ferro, para executarem contra eles o juízo escrito. Esta honra é para todos os seus santos. Fecha aspas. Agora vejam bem, irmãos. Notar que esses santos estão nas suas camas. Daí a atividade descrita nos versos que seguem deve se processar no âmbito espiritual. Eu entendo que os reis e os nobres incluem tanto homens como anjos caídos. Parece-me claro que o intuito do texto é que nós aqui devemos estar fazendo tudo isso agora mesmo, nesta vida. Vejam bem, não há falta de juízos escritos. Aqui, juízos escritos, pronto. E cadê? Tem. Zacarias, capítulo 5, versos 2 a 4. Claro, uma maldição escrita contra ladrões e mentirosos. Em Provérbios, capítulo 20, verso 10, é uma maldição contra o uso de pesos e medidas alterados. Quem faz isso? Isaías, capítulo 10, versos 1 e 2,
maldição contra os que criam leis injustas. Isso não falta no nosso Congresso e na nossa Corte Suprema. Romanos capítulo 1, versos 26 a 32. Contra homossexuais e uma variedade de outras coisas e outros praticantes. Observar, quanto a Romanos, que o verso 32 diz que os que praticam tais coisas são dignos de morte. São e não eram. Já que Romanos foi escrito depois do Pentecoste e, portanto, dentro da era da graça e da igreja, esse juízo ainda se aplica. Agora, por favor, o caráter moral de Deus não pode mudar. E Salmo 34, verso 14, diz: o rosto de Jeová fica contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Fecha aspas. Ora, vejam, antes de apagar a memória de alguém, Deus teria de acabar com a própria pessoa? Será que não? Como você vai acabar com a memória de alguém se você não acabou com ele primeiro? Agora, voltando a 1 Coríntios capítulo 6 e verso 2, a única diferença entre os tempos presente e futuro para o verbo julgar fica no acento. Acho que é uma coisa curiosa. Atenção, por favor. Você se lembra que, ou não, mas fique sabendo que os manuscritos mais antigos que nós temos no Testamento, muitas vezes nem escrevem acento. Então, aqui teríamos um texto verdadeiramente ambíguo quanto a isso. Se é para ser presente ou futuro. Agora, a maioria, não todos, os manuscritos mais recentes, colocam o acento do futuro. E cada versão que eu já vi traduz assim. Mas vem cá, se Paulo estava pensando no Salmo 149, então o tempo presente é o correto. Aliás, a forma passiva do mesmo verbo que segue imediatamente está no tempo presente. Entendo, pois, que o argumento de Paulo é este. Se é para nós estarmos julgando o mundo, como podemos pedir que o mundo nos julgue a nós? Seria um procedimento ilógico. Então, voltando aqui agora ao texto, ora, lendo o verso 2. Vocês não sabem que os santos hão de estar julgando. Por isso que eu traduzi assim, já expliquei. Eu entendo que o verbo tem que ser no presente. Por isso que eu traduzi, hão de estar julgando agora. Ora, se o mundo é de ser julgado, também presente. Por isso que eu fiz isso. Já expliquei o meu motivo e a dificuldade no texto que jaz por detrás da questão. Então, já que é da nossa competência fazer isso, por que não resolver questões pequenas que acontecem entre a gente? Agora, o verso 3 traz outra questão que eu confesso não entender. Vocês não sabem que havemos de julgar anjos? Epa! Exatamente quando é que nós vamos fazer isso? Eu não sei. Mas pensando no que eu acabei de falar lá em cima, a implicação, de qualquer forma, é clara. Nós somos superiores aos anjos. Claro, mas se nós vamos julgar anjo, então nós somos superiores a eles. E isso é uma questão fundamental que remonta à criação. Os anjos, até onde sabemos, não foram criados na imagem de Deus. O ser humano, sim. O homem foi criado à imagem do Criador. Eu entendo que foi o despeito que levou, então, Lúcifer, que agora é Satanás, a rebelar-se. Ele até aí era o número 1 e agora ele foi desbancado, porque então Adão era o número 1. Os anjos não têm a imagem do Criador e nós sim temos. Então nós somos superiores. Aí vai... Esse assunto vai longe e não é agora que eu vou destrinchar esse assunto.
E o que Satanás faz assim, não, vai longe. Eu meramente tenho que dizer que não sei quando é que vai acontecer isso. Se bem que, em se tratar de anjo caído, os demônios, eu entendo que nós agora em Cristo temos a autoridade de mandar demônio para o abismo. Assim como também podemos mandar os demônios sair das pessoas, assim, libertar as pessoas. Então, nesse caso, se nós podemos mandar dos demônios, nesse sentido, estamos julgando os demônios. Então, estamos julgando o que o demônio faz. Se eu mando os demônios sair da vida de alguém, eu estou julgando esse demônio, mandando sair tal. Se eu mando para o abismo, idem. Então, quanto aos anjos caídos, eu vejo, então, isso aí sim, nós podemos julgar. Nesse sentido, eu já estou julgando. Agora, os anjos bons, se é que for isso, aí eu não sei. Aí eu não sei. Mas, em todo caso, aí então ele termina o verso 3, quanto mais as coisas desta vida. Exatamente. Exatamente. Obviamente, se é para julgar coisas dessa vida, isso sim tem que ser agora, ok? Quando é que nós vamos julgar coisas desta vida? No futuro? Agora. É agora que nós temos que julgar as coisas desta vida. Então, isso é. Para que vocês apelam para incrédulo? Vocês que deveriam resolver essas coisas. Então, é agora que estamos julgando. Aqui agora, o verso 4, Paulo está quase assim brincando um pouco com ele. Ó, por que vocês não pegam o menorzinho, o João Ninguém, e colocam ele para julgar? Quer dizer, um João Ninguém, mas se ele tem um Espírito Santo, então será melhor do que qualquer juiz lá fora. Só que você sabe, como eu também sei, ninguém vai fazer isso. Então, ele abre o jogo no verso 5, eu estou falando para envergonhar vocês. Aí, então, será que não existe sequer uma pessoa sábia, competente? Agora sim, agora ele não. Aquele negócio do menor foi como que brincando e tal. Agora não. Será que não tem sequer um sábio, alguém competente? Então, vamos colocar na mão dessas pessoas. Ora, não correr ao mundo. Que coisa. E irmão vai a juízo quando ele perante incrédulo. Verso 7, atenção. Aliás, o simples fato de haver litígios entre vocês já é uma derrota. Como assim? Eles estavam se deixando controlar pelos valores do mundo. Estavam controlados pelos valores do mundo. Isso é claramente uma derrota. Isso é claramente uma derrota. Você se deixar controlar pelos valores do mundo contra os valores do reino de Deus, não, gente, isso é uma derrota. Aí você deveria até mesmo aceitar a injustiça. Vocês deveriam até aceitar ser prejudicado. Mas antes disso, é vocês que estão causando injustiça e prejuízo. Irmão contra irmão, não dá. Por favor, parem com isso. Tá certo. Agora, a partir do verso 9, nós temos uma questão bastante séria, e nós vamos deixar isso para o próximo vídeo, se Deus assim o permitir.